Agora sim, Danilo Minuti tá com a gente agora? Deixa eu ver se eu ouço. Tá me Boa ouvindo, tarde, Danilo? Mara, tudo bem? Estou Tudo, e ouvindo sim, você? tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Já começo te perguntando, o Danilo Minuti é o treinador de goleiros do Atlético, ele foi da base do Atlético, né? Fez o trabalho com os meninos da base, depois veio pro profissional e faz esse trabalho belíssimo que a gente tá vendo, e que o Cuca até se referiu falando que não é só com o Everson, é com todos os goleiros do Atlético. Mas o Everson tá numa fase brilhante, né? Ô, Minuti, qual que é o segredo? Conta aqui pra gente. O segredo é muito simples, né? É muita dedicação no dia a dia, a gente nunca abre mão do trabalho, sabe, de uma área. Aham. Então, além do trabalho, a cobrança diária, né? A cobrança dos ajustes que a gente precisa fazer, tudo aquilo que a gente muitas vezes passa desapercebido, né? Aos olhos do torcedor, da própria imprensa, aos nossos olhos não pode passar e os detalhes é que fazem diferença para o goleiro. Mas será, né, Lélio, que ele cobrou alguma coisa do Everson ontem, que o Everson fez errado? Será? Pode. Não pode? Não, É, Foi, Lélio? depois não. não, mas é um prazer receber o Danilo Minuti aqui, a gente ter oportunidade de aprender um pouco mais sobre goleiro, que é uma posição bem diferente, e certamente quando vocês se deparam com uma análise e falam, nossa, o cara não sabe nada sobre goleiro. Mas, ô Danilo, depois do ano passado, quando o Everson, né, ele veio a público e confessou estar num momento realmente muito ruim psicologicamente, como é que foi essa volta por cima dele, né? Porque a gente já tinha visto no ano anterior o Everson pegando muito, mas um pouco não, muito abaixo daquilo que ele poderia pegar no início do ano seguinte. E depois da parada e da contusão, ele tem se mantido ali num nível realmente espetacular, tanto que a gente já chegou a especular a convocação dele para a seleção brasileira. Como é que você avalia todo aquele momento de turbulência e o pós-turbulência? Pro goleiro sempre é difícil, né? Quando a gente pega um momento de oscilação do time, né, no contexto geral, que foi um período que a gente também tomava muitos gols, né? E dentro daquela turbulência que a gente estava vivendo, de resultados negativos, questionamento em gols, houve aquela fala, houve aquela entrevista que ele deu depois de um jogo, e após isso, né, a gente procurou, né, tratar isso de uma maneira interna, no sentido de que nada que é externado ela vai resolver da melhor maneira, né? Então, quando a gente consegue resolver internamente. E uma observação, né? Só um parênteses, né? Quando o atleta de alto nível ele externa, é que ele está no limite dele, né? No limite mental. Isso até na época houve uma discussão das mídias, né? Da imprensa, dos próprios clubes em relação à pressão, né? A pressão psicológica que o jogador de alto rendimento ele sofre no dia a dia. Então, dentro disso, junto com o nosso departamento de psicologia, né? Que hoje é chefiado pela Michele, um profissional de excelência, nós buscamos, junto com a conversa, junto com o dia a dia, junto com passar confiança para ele, né, que é um grande goleiro, é um grande profissional, e o atleta, quando ele tem essas capacidades, essas virtudes, a gente, em algum momento ele vai retomar, né, e essas conversas foram importantes, mas acima de tudo o trabalho, né? Eu falo para ele sempre que tanto no momento bom quanto no momento difícil, o trabalho e a gente externar, claro, que nesse é o momento do Everson. O Everson está vivendo agora um momento único, né? Um momento que talvez nem nos melhores sonhos, né? A gente, né, 2 decisões em 15 dias, né? Decisões onde ele foi o protagonista, né? Com defesas, com gol. Então, eu falo para eles que o pilar, a gente vai construindo o nosso prédio, o nosso alicerce, e nós temos que segurar o nosso pilar ali, de uma maneira que hoje é o Everson que representa, né, os goleiros do Atlético.
né? Então, aquele momento foi um momento muito difícil, mas que ele, com muita tranquilidade, a gente com muita conversa, com muito trabalho, ele também colocou na cabeça dele que não queria passar por um momento desse de novo na carreira dele. Claro que a gente está sujeito, né? Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a oscilações, né? Dentro da nossa carreira, mas e ele, né? Bem daquele momento para cá, foi um momento que nós fizemos um pacto de que nós não passaríamos por um momento daquele novamente, né? Então isso foi com muita conversa e, acima de tudo, muito trabalho. E é o que eu sempre falo para eles, às vezes a verdade, a correção, os ajustes na hora, né, que a gente precisa fazer, dói naquele momento, mas para não doer depois, né, num jogo decisivo, num jogo que a gente precisa, porque quando a gente precisa, né, a gente precisa ser decisivo, que é o que move aí o goleiro de time grande, né? Em momentos como esse a gente precisa ser decisivo, a gente precisa estar ali para mostrar a nossa qualidade, a nossa capacidade e poder ajudar o Galo aí naquilo que a gente puder ajudar. Maria Gabriela. Danilo, muito bom falar com você. A gente tem falado aqui, né, do Everson ser um dos goleiros mais completos, se não o mais completo do Brasil, e a gente fala dessa capacidade dele, né, de sair jogando com os pés, né? A saída de bola do Everson muito qualificada, quase como um camisa 8 ali, com bons lançamentos, sempre conseguindo encontrar um companheiro livre. Como que tem sido, assim, esse treinamento? O que você pode falar pra gente, né, dessa parte do Everson jogando com os pés? O Everson ele tem essa capacidade que para mim realmente ela é top 3 do Brasil, se não é a melhor, né? Hoje vamos falar em números então. Números ele com certeza está ali entre os 2 melhores, né? Que em termos de acerto, em acerto de passes, né? Em fase de construção. E o Everson ele tem uma formação muito próxima, né? Ele foi formado na base do São Paulo. Isso. E teve muito perto dele o Rogério Ceni. Uhum. Então ele sempre fala que foi um espelho para ele, né? O Rogério sempre foi um espelho para ele no jogo de pé, né? Na capacidade de jogar com os pés. Mas o Everson também evoluiu ao longo da carreira, né? Então eu sempre falo que, independente da idade, independente do tempo, né, que o atleta tem, ele sempre vai aprender, né? Se ele tem 35, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fernando Praz com 40 anos, o Fernando Praz com 40 anos. E o Fernando Praz sempre queria desenvolver, né? Para mim eu sempre cito o Fernando, porque ele sempre foi muito claro com a gente. Danilo, eu tenho vontade de aprender, eu quero evoluir. E a gente via evolução. O próprio Vitor, né? No final da carreira do Vitor, né? A evolução do Vitor com os pés foi muito interessante, né? E isso se dá muito com estímulo, isso se dá muito com o dia a dia, né? Da gente utilizar os trabalhos, mas acima de tudo, colocar o goleiro no contexto do jogo, no contexto daquilo que o treinador quer, como que o treinador quer utilizar o goleiro, né? E nós estamos falando aí de treinadores que a gente trabalhou ao longo desses 5 anos, e nós estamos aqui no Atlético, né? E o Everson também, como agora dia 10 de setembro, coincidência ou não, a gente chegou juntos, né? Dia 10 de setembro de 2020. Que legal! Mesmo dia. O primeiro treino do Everson foi meu primeiro trabalho junto com o Maia, que era o treinador de goleiro principal na época, né? Uhum. Então, e o Everson sempre demonstrou essa capacidade, sempre demonstrou essa tranquilidade, mas para mim está aliada ao estímulo, né? O estímulo que a gente consegue, né, produzir, né, oferecer ao atleta, mas acima de tudo ao modelo de jogo do treinador, né? Aquilo que o treinador tem de ideia na utilização do goleiro. Isso sempre foi muito bem estimulado com os treinadores que passaram pelo Atlético e muito bem estimulado com o Cuca hoje. Ô, Minuto, vamos para a prática. Quero saber na prática como é que o Everson faz, porque ele adivinha o canto mesmo, né? Só que não é adivinhar, obviamente. É um trabalho feito, né? Aí como é que vocês fazem? Vocês fazem jogo a jogo, os principais cobradores, aí eu tô falando, obviamente, né, gente, dos pênaltis, mas claro que também esse estudo tem que ser feito no normal, né? De um jogo de 90 minutos, que não tem pênalti, mas que para ele entender qual é o processo dos atacantes, né? De um homem surpresa ali. Como é que vocês fazem? Perfeito. Todo jogo a gente manda para eles, nós temos um grupo com os goleiros, né, juntamente com o departamento de análise de desempenho, e o Rafael, que hoje é o meu auxiliar, ele é o responsável pela captação desse material, né, do material adversário. Então, canteios, faltas diretas, faltas alçadas, pênaltis,
né, e características do adversário. Então ele manda esse material no grupo, a gente faz a análise dos vídeos e discute com os goleiros. Né? Então a gente tem os mapas, a gente desenha os mapas, por exemplo, indo diretamente para os pênaltis, né? A gente faz isso todos os jogos. A gente coloca os mapas dos batedores, né? Quantos pênaltis tem cada batedor, características de cada batedor, em que momento que ele bate de uma maneira diferente da outra, se é o momento que ele está ganhando, se é o momento que ele está perdendo, enfim, né? São algumas observações. Possíveis decisões de pênalti, né? Como essa do Flamengo, como foi do Bucaramanga. Aí a gente entra com um trabalho um pouco mais minucioso, né? Que é um trabalho juntamente com o pessoal do SIGA nosso, né? Que é um pessoal que eles têm um cuidado imenso, né? Em pegar o material até onde a gente não imagina, né? O Rafael também, que é o responsável, né? Pela coleta desse material. Eu fazia isso com o Maia quando eu assumi a preparação. Né, no lugar do Maia, o Rafael subiu da base para trabalhar comigo e ela assumiu esse papel, né, de pegar esse material junto com o pessoal da análise de desempenho do clube. E assim, até adicionar jogador no Instagram a gente faz para tentar ver se a gente acha pênalti no Instagram. Assim, YouTube, Instagram, a gente vai fazendo a gente vasculha a vida mesmo do atleta. Faz o máximo possível pega o máximo possível de pênalti que a gente consegue, né, de cada jogador e faz análise. A gente faz análise e eu faço as minhas análises, eu separo, né, os pênaltis que são batidos em jogos do jogador, em disputa, que pra gente ver se tem algum comportamento diferente quando ele bate durante o jogo, quando ele bate em disputa. O Rafael faz a análise dele, cada goleiro faz a análise dele. E a gente vai para uma sala e apresenta o material. A gente coloca o material, tudo aquilo que a gente tem, né, de material do atleta, que a gente vai estar estudando, e cada um dá uma opinião em relação àquele batedor. E aí a gente forma uma opinião única. Né? No final a gente define, esse batedor, então, a chance dele bater assim, nesse canto, dessa maneira, é grande. Todo mundo de acordo? Todo mundo tá ciente, é assim que nós vamos fazer? É assim que nós vamos fazer, Everson? É assim, beleza, então esse jogador nós vamos fazer assim, nós vamos ser, por exemplo, tem jogador que bate no meio, né, que pro goleiro é muito difícil ficar no meio, né, tomar essa decisão, você tem que entender muito do batedor, conhecer muito o batedor, as características do batedor, então existe assim e é o que eu falo, né, sem o goleiro aceitar esse tipo de estudo, fica muito difícil. Tem como não? Né? Fica muito difícil. Então o Everson, o Gabriel Delfim, o Robert, né, o Átila, que hoje são os nossos goleiros, eles adoram esse momento, né, de estar junto com os goleiros, de estar junto ali, né, podendo estudar, podendo ver os batedores. Por exemplo, o Everson ontem, Danilo, eu perguntei para ele na hora que acabou o jogo, né, Everson, você quer ver algum pênalti? Quer olhar o iPad? Você quer olhar o vídeo? Você quer lembrar de algum batedor? Danilo, tá tudo mapeado, tá tudo na minha cabeça, pode ficar tranquilo. Eu não costumo colocar cola para eles, justamente porque existe essa discussão. A gente faz ou no dia do jogo, quando o jogo é mais tarde, né? Que nem nesse jogo contra o Flamengo a gente fez um dia antes. Aí a gente ficou ali 2h30 ali na conversa, das 8 às 10h30 da noite, conversando sobre, porque são muitos pênaltis, foram estudados 238 pênaltis, 23 batedores. Foram 23 batedores que a gente estudou, 18 que foram pro jogo, e 238 pênaltis no total que foram estudados. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não abre mão, né, dessa possibilidade de ir para pênalti. Claro que a gente não quer que vá para pênalti, a gente quer resolver no jogo, mas a gente tem que estar preparado. Né, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar pronto para a gente poder, né, ficar o mais perto possível. É garantido que vai ganhar a disputa, é garantido que vai pegar os pênaltis, não é garantido, mas a gente fica muito próximo de pegar quando se tem o estudo. Um outro estudo que a gente faz, a sequência de batedores, né? Qual a sequência de possíveis batedores? O primeiro batedor, o segundo batedor, o terceiro batedor, a gente estuda a história de cada batedor durante a vida dele em disputa de pênaltis.
entendeu? Então, assim, a gente tinha certeza que o Arrascaeta era o primeiro batedor, porque no Flamengo ele sempre foi o primeiro batedor em disputas de pênalti. O Jorginho, ele sempre, durante a carreira dele, nas 15 disputas que ele teve na carreira dele, que ele bateu pênalti, ele foi terceiro em 90% das cobranças de pênalti, das vezes que bateu, né, das disputas, né? Então, assim, a gente tenta, por exemplo, outra informação, tem batedor que bate no meio, tem 2 batedores que possivelmente vão bater no meio. A chance se nós ficarmos no meio, no primeiro, a chance do outro mudar é maior, a chance fica maior do outro mudar, de ir para um canto, e não bater no meio, por exemplo. Então, assim, a característica que a gente vai traçando de cada jogador, mas assim, a gente demanda muito tempo. Foram dias assim desgastantes, porque a gente estudou muito, a gente, né, claro que a gente faz isso todas as vezes, ganhando ou perdendo, a gente já perdeu disputas, né, de pênaltis, a gente já também teve, né, sucesso aí, mas a chance da gente ter sucesso quando se tem a dedicação dos próprios goleiros, né, e um estudo minucioso, ela é grande. Ô, Lélio, depois fala que não tem trabalho, né, Lélio? Ninguém chega a nenhum lugar sem trabalho, tá, gente? Lógico que não. E eu fiquei impressionado com a fala do Danilo, quando ele diz, né, que estudaram 238 cobranças de penalidades, gente, de 23 jogadores. E aí eu fiquei pensando, né, e antigamente era tudo mais intuitivo. Claro que o goleiro também, ele tem a sua habilidade e o reflexo, né, para ter essa explosão, para cair no canto certo e pegar o pênalti. E como dizem também, o pênalti mal batido, a chance do goleiro pegar é muito grande. Mas hoje, o Danilo, quando o goleiro pega um pênalti ali, é porque realmente, então, é 100% científico, né? É tudo na base do estudo, bem diferente do que era antigamente, né? Hoje nós temos ferramentas para isso, né? A gente tem as ferramentas de programas de vídeo, a gente tem os canais, né? Os canais que nos oferecem, as redes sociais que nos oferecem. Nós temos o Alexandre, que é da análise de desempenho, e para conhecer, ir nos cantos do Twitter e achar vídeo que nunca que a gente esperava achar, ele é perito. Então a gente usa o máximo de pessoas que a gente consegue usar, o máximo de programas, o máximo de ferramentas aí para poder cercar a vida do atleta, né? Para poder cercar a vida do adversário e ficar mais próximo do sucesso. Posso só fazer mais uma pergunta para ele, Odimar? Por favor. Porque também eu fiquei em dúvida. Sabe por quê? O mesmo trabalho, certamente, é feito lá no Flamengo com o Rossi, que acertou o canto ali, né, em várias cobranças. Mas vocês passam para os jogadores de linha também, como que o goleiro trabalha nas penalidades, ô Danilo? Por exemplo, aí chega o Hulk. E aí, Danilo, como que o Rossi, qual é a tendência dele? Vocês também estudam para passar para o time todo? Existe um cuidado quanto a isso, né? O jogador que vem perguntar, eu passo. Por quê? Porque também, imagina assim, a gente se colocar no lugar do jogador que vai bater o pênalti, né? Ele tem um canto de segurança, né? Ele tem um canto de segurança, é um canto que ele costuma bater. Até que ponto a informação que eu passar vai ajudar ou atrapalhar? Verdade. Tá? Por exemplo, no primeiro jogo do Bucaramanga, a gente passou a informação, teve atleta que veio perguntar e a gente passou. Tá? Nesse jogo do Flamengo, por exemplo, o Hulk conhecia muito bem o Rossi. Por exemplo, o Hulk foi o primeiro batedor, né? Então, o Hulk conhecendo bem o Rossi, a gente entendendo as características, já nas primeiras batidas, o jogador que vai bater na sequência, ele já consegue visualizar, ele já consegue entender. Então, contra o Bucaramanga a gente passou, né? E nesse jogo a gente não passou. Por quê? Porque também o Rossi já é um goleiro mais conhecido, o Rossi é um goleiro que tem características de pegar pênalti. Uma informação, por exemplo, de estudo do Rossi que a gente fez. O Rossi, nos últimos 10 pênaltis, ele pegou 5.
Imagine se eu passo essa informação para os meus jogadores. Nossa Senhora. Exatamente. Então, o cuidado que a gente tem que ter, tirando as cobranças de ontem, tá? Antes das cobranças de ontem. Então, é um goleiro com uma característica interessante de pegar pênalti, o Rossi. Então, até que ponto eu passar a informação do adversário vai ajudar ou atrapalhar o nosso atleta? Se o atleta vir perguntar, ok, eu vou passar a informação. Se ele não vem perguntar, eu prefiro que ele fique mais tranquilo para ele poder ir lá fazer com confiança, né? E bater com confiança de acordo com aquilo que ele treinou. Entendeu? Eu não quero tirar a confiança do atleta, porque essa é uma informação que eu não posso dar para o atleta, por exemplo. Né? E eu posso que ele fica nervoso, né? Na hora, ele fala, ai meu Deus, eu bato ali, mas ele aqui, né? Eu posso passar para eles, o goleiro sai antes. Não, o goleiro espera. Isso são informações que são interessantes passar. Entendeu? Então, assim, isso varia muito de cada jogador, por isso que a gente deixa muita vontade. E um ou outro jogador sempre pergunta e a gente passa, assim, as informações bem objetivas, bem pontuais, para também não tirar a confiança do atleta. Você falou que no jogo de ontem você chegou pro Everson e falou para ele, toquei, você quer saber mais alguma coisa e tal, mas conta aqui de verdade. O que você falou para ele ali, né? Acho que até ele não precisa muito não, porque ele é motivado por si só, né? Mas assim, uma coisa que você falou para ele que você não contou e não contaria. Conta! Eu falei assim, Everson, te concentra. Eu não tenho problema falar, porque depois eu quero contar do Boca Juniors também, em 2021, que esse para mim foi marcante. Te concentra porque o Flamengo ele tem jogadores com qualidade que a gente estudou. Jogadores difíceis, né? Jogadores difíceis da gente definir um lado, porque, por exemplo, o Jorginho. O Jorginho, 67 pênaltis ele tem 67 pênaltis. Ele tinha 34 num canto e 33 no outro canto. Ah, meu Deus. Então assim, o Jorginho, ele bate olhando, ele vê a movimentação do goleiro. Tanto que o Everson vai para a esquerda, ele consegue tirar do Everson, ele bate no lado direito. Então a gente sabia que era um jogador muito difícil da gente, se a gente pega, é um bônus que a gente fala, se pega é bônus. Né? Então assim, te concentra, porque pelo menos um ou dois pênaltis nós vamos ter que pegar. E os jogadores do Flamengo têm muita qualidade para ver a tua movimentação. Tá? E aí ele virou para mim, Danilo, fica tranquilo que nós vamos pegar, pelo menos um nós vamos pegar. Então assim, o do Boca Juniors foi muito interessante, que eu estava à frente do trabalho ali, porque o Maia estava na seleção olímpica, e eu lembro que, não sei se vocês vão recordar, o torcedor do Galo vai lembrar, um gol que foi anulado nesse jogo, com 17 minutos, eu lembro até o tempo, foi com 17 minutos do segundo tempo, um cruzamento na área, o Everson solta a bola, uma falha dele, e a gente toma o gol, e o gol foi anulado, ficou no VAR, enfim. E ali eu senti que a gente está na beira do campo, a gente sente que o jogador ele fica apreensivo. Né? Ele gera uma apreensão naquele momento de será que vai sair o gol, será que não vai sair o gol, enquanto está sendo analisado o VAR. E acabou o jogo, acabou 0-0 o jogo, virei para ele, falei, Everson, acabou o jogo, vai começar um outro jogo. Você vai ter a chance, a oportunidade de fazer diferente do que aconteceu no jogo. Se alguma coisa no jogo te tirou a concentração, te deixou inseguro. E aí ele olhou para mim. E aí eu percebi que ele entrou no jogo de novo. Porque nesse momento, o que acontece? Se você percebe que tem uma desconfiança, que tem uma certa insegurança, você precisa trazer o cara de volta. Você precisa trazer o cara de volta pro jogo. Quando ele olha para mim ali naquele momento, eu falo, ele voltou pro jogo. E fica muito claro que quando ele chega na oração e o Cuca pergunta para ele, Everson, você bate o quinto, e ele é convicto em dizer, eu bato o quinto, eu tinha certeza que a gente ia ganhar ali. E ele mesmo, Everson, por várias vezes cita esse exemplo, e ele diz que esse jogo mudou a história dele aqui no Galo. Olha! E são coisas que acontecem, e a gente muitas vezes não se dá conta na hora, mas depois
fica marcado para ele, ficou marcado para ele, para mim também. E ele continua treinando falta, hein, ô Danilo? Eu mesmo gostaria de ver o Everson cobrando uma falta. Ele já fez até gol pelo Ceará, para quem não sabe, né? É verdade. É verdade. Não, mas ainda não. Mas hoje ele já não treina tanto, não. Hoje ele sabe que tem o Hulk, que é o nosso batedor oficial, tem o Scarpa, e tem o Gabriel Menino, tem Igor Gomes, tem bons batedores. Ele prefere deixar para bater pênalti. Não, deixa pênalti eu bato, mas falta deixa com o pessoal lá na frente que eles estão indo muito bem. Agora, cobrança de pênalti ele treina, né? Treina como? Todo dia, véspera de jogo, como é que é? Não, ele treina com frequência, sim, treina pelo menos 2, 3 vezes na semana, ele tá sempre pegando a bola ali, chamando um goleiro para bater, para ajudar ele. Ele é um cara que gosta de treinar batida de pênalti, sim, porque sabe que a qualquer momento, né, pode acontecer, como não é normal, né, duas decisões em 15 dias, pelo menos nos últimos anos, né, essa frequência de disputa de pênalti, mas esse ano já é a terceira, né? Nós tivemos lá contra o Orlando e essas duas aqui. Aqui, só pra gente encerrar, Danilo, a gente já tá chegando mais pro final, o Lélio, claro, e a Mabi, se quiserem mais alguma pergunta, mas da minha parte, eu queria saber o seguinte, efetivamente nós temos o Everson, mas obviamente em algum momento ele não vai poder estar, né? Como é que estão os outros? Olha, nós temos uma safra muito, muito interessante de goleiros. Nós temos o Gabriel Delfim, que, né, o torcedor do Atlético pode acompanhar aí no Campeonato Mineiro, né, ele jogando os 3 primeiros jogos, é um jogador, um goleiro talentosíssimo, né, um goleiro que tem um futuro brilhante pela frente, que nos dá segurança, né, que nos passa segurança. Nós temos o Robert, que é goleiro de seleção sub-20, né, que é um goleiro que teve com várias convocações para a seleção sub-20. Nós temos o Pedro Cobra, que está hoje com a seleção sub-20, né, então, que foi convocado para estar nessa convocação agora, que a sub-20 está fazendo uma preparação, e ele está na seleção sub-20, né, então, assim, nós temos aí, tem o Caio, né, que é o goleiro da sub-17, que também é goleiro de seleção, né, então assim, o Galo tem uma safra de goleiros muito interessante vindo, né, e aquilo que a gente sempre fala, né, o goleiro ele precisa jogar para adquirir confiança, para adquirir experiência, para adquirir a condição, né, que hoje o Everson chegou. E se a gente for fazer uma análise, né, de todos os goleiros que tiveram sucesso, né, em time grande, são goleiros de uma certa idade. São goleiros de 30, 35, né, que justamente pela experiência, justamente pela adaptação. E esse é um cuidado que a gente tem hoje no clube. Como, por exemplo, o Matheus Mendes. Né, o Matheus, ele teve, né, uma sequência de jogos no ano passado, e com a sequência do Everson, né, e acaba que o espaço ele fica reduzido, porque goleiro é difícil, né, a gente fazer o rodízio. Ele sai para jogar justamente para adquirir, né, a experiência, para adquirir, né, o tempo, né, para voltar, né, e, né, aí a gente não sabe, né, tudo é questão tudo é questão do que vai acontecer para frente, mas a ideia é sempre que a gente possa aí fazer esse rodízio, mas acima de tudo fazer com que os goleiros atuem, joguem, né, ou ser emprestado, ou joga um pouco mais, né, nos campeonatos que a gente consiga colocar eles jogarem, principalmente no início do ano, que são os campeonatos mineiros. Mas a gente tem uma safra muito bacana, uma safra de bons goleiros, de goleiros que vão dar muito futuro para o Atlético, goleiros extremamente capacitados e de muita qualidade. Muito legal. Mais alguma coisa curiosa aí, ô Lélio? Essa aí seria a minha pergunta sobre os outros goleiros. No mais, um abraço pro Danilo e parabéns pelo trabalho aí. Valeu. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar participando aí com vocês nesse momento aí. Que bom. Mabi, mais alguma coisa? Satisfeita? Tá perfeito, né? Que aula, né? Maravilhoso. Obrigada. Que aula. E todo mundo tá dizendo aqui no chat que foi uma aula de goleiro também. Se você não prestou atenção, você perdeu.
E até para você que é de outro time, para entender o processo, porque o processo é o mesmo em todos, né? Pelo menos nos grandes, tudo, né? a gente não conta tudo, porque também tem o... Eu entendi. Também entendeu? Mas nós vamos... Foi 90% da informação foi passada. Então tá bom muito demais. obrigada, adorei. Danilo Minuti Brincadeira. é o treinador de goleiros do Atlético. Parabéns, viu? Sucesso na caminhada aí nessa temporada, em tantas outras. E vamos nos falar mais, tá bom? Muito obrigado. Valeu demais.